Não mais eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Agora levantaremos para cantar o louvor digno. Estaremos num lindo lugar, com jardins em um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos.
Podem se sentar. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje: amor e serviço. Meu nome é Isabel e, junto com meu marido Alejandro, decidimos deixar nosso amado Peru para embarcar em uma missão de serviço no Brasil. Unidos, não apenas por nosso casamento, mas também por nossa fé. Chegamos a Colatina, uma cidade às margens do Rio Doce, localizada no estado do Espírito Santo, onde fica o Colégio Adventista do Espírito Santo. Nós dois cruzamos nossas carreiras na Universidade Peruana União. E foi lá que conhecemos a Semi Mission School, uma comunidade dedicada à ação social e ao serviço comunitário administrada pela universidade e pelo Departamento de Serviço Voluntário Adventista. Quando eu estava fazendo meu curso universitário de psicologia, decidi participar de uma escola missionária inspirada pelas histórias de transformação de outros voluntários. O desejo de servir um ano de missão em qualquer lugar do mundo nasceu em meu coração. Por outro lado, meu marido, que já havia se formado em engenharia de sistemas, também decidiu participar da escola missionária. Nossa história começou em meio à crise mundial de saúde da Covid-19. Depois de participar de muitos ministérios da igreja e projetos comunitários locais, fortalecemos nossa amizade e decidimos dar um passo adiante. Em 2023, nos casamos e o sonho de servir além de nossa zona de conforto tornou-se uma de nossas principais metas. Embora os chamados para casais casados sejam menos frequentes, confiamos que Deus tinha um lugar reservado para nós. E quando menos esperávamos, veio o chamado para o serviço. Entretanto, um dia antes de recebermos a notícia, junto com meu marido, havíamos investido todas as nossas economias na compra de algumas máquinas de trabalho para uma startup que havíamos iniciado, o que tornou ainda mais difícil a decisão de deixar todo o nosso país. Passamos por uma tempestade de emoções ao nos despedirmos de nossos amigos, colegas de trabalho, família e todos os lugares que testemunharam nosso amor e crescimento. Inspirados por um profundo chamado ao serviço e com a ajuda de Deus, conseguimos superar todos os obstáculos que nos levaram ao nosso campo missionário. Atualmente, minha esposa trabalha como psicóloga no Colégio Adventista, dando apoio emocional aos alunos e funcionários da instituição, enquanto eu faço parte da equipe de mídia, trabalhando como designer gráfico e fotógrafo. Todos os dias enfrentamos novos desafios que nos aproximam de Deus e fortalecem nossa vida espiritual. Embora a adaptação ao novo idioma e à nova cultura não tenha sido fácil, no entanto, conseguimos fortalecer fortes laços de amizade com cada colega de trabalho. Neste ano, graças à iniciativa dos missionários, conseguimos abrir a primeira agência missionária da Associação Espírito Santense. Com esse novo centro de preparação, os alunos terão a oportunidade de adquirir novas habilidades, aprender idiomas e se preparar espiritualmente para compartilhar o amor de Deus por meio de projetos locais. Estamos maravilhados com essa experiência que nos permitiu viver o método de Cristo e nos deu a oportunidade de dar estudos bíblicos e impactar muitas vidas. Mais importante ainda, nossas próprias vidas foram transformadas por cada pessoa que conhecemos nesse primeiro ano. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer aos irmãos que, por meio de dízimos e ofertas, contribuem para projetos voluntários. Acreditamos firmemente que servir é um ato de amor que cria um lugar de luz e esperança e que a missão não é só nossa, mas de todos. Que Deus continue a nos ajudar a pregar o Evangelho em todo o mundo para que ele retorne em breve. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Tudo que há de bom em mim
provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Colocamos de joelhos para falarmos com Deus. Pai querido, Pai de amor, gratidamos a Ti, que nesse momento aqui, que está aqui na salva os dízimos e as ofertas, que o Senhor possa multiplicar na vida e das pessoas pela qual contribuíram para a Tua casa. Fica conosco, abençoa o nosso culto, aceita o nosso culto, nossas adorações a Ti. É que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Nós nesse momento agora queremos convidar você para poder orar junto conosco. Nós vamos dar um tema especial aqui para vocês hoje, que é o ano que está se iniciando da nossa igreja. Eu pedi por isso mais cedo na classe e a gente precisa de orar nesse ano pela nossa vida espiritual. Isso envolve a nossa igreja, mas também envolve nós sermos igreja. E eu quero muito nesse momento chamar você para fazer essa oração junto conosco. Então, nós vamos agora dar um minuto para que cada um de vocês orem. E logo depois a gente vai interromper o silêncio fazendo uma oração em conjunto. Certo? Então fique à vontade, do jeito que você quiser, que achar melhor, se de joelhos ou sentados. E depois, quando romper o silêncio, a gente convida aqueles que puderem a ficar de joelhos para que nós possamos fazer uma oração por todos. Bem? Aqueles que puderem, nós convidamos a se colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus.
Senhor Deus e Pai eterno, nesse momento nós nos colocamos nas suas mãos e pedimos em nome de Jesus que o seu Santo Espírito nos guie, nos acompanhe nesse ano que se inicia. Nós sabemos que o jargão do mundo é dizer que o ano está se iniciando agora após carnaval, após todas as festas que aconteceram no começo. E vamos aproveitar mais essa oportunidade para poder nos apresentar diante do Senhor, para que o Senhor nesse ano nos coloque no centro da tua vontade. Senhor Deus, nós temos problemas, dificuldades, nós temos situações a vencer, nós já fomos vencidos algumas vezes por várias situações, mas nós queremos pedir socorro ao Senhor e misericórdia ao Senhor. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor haja com poder sobre a nossa vida e que em nome do teu Filho amado Jesus nós possamos ter em ti força para poder vencer o inimigo e vencer as setas dele sobre a nossa vida. Que o Senhor Deus nos auxilie a poder vencer essas batalhas. Que Jesus seja o nosso auxiliar principal e que seja também o nosso guia nesse caminho da vida. E que o seu Santo Espírito nos auxilie a encontrar com a tua vontade e a segui-la, Senhor Deus, sem pestanejar. Nos dá coragem, Pai, de seguir aquilo que o Senhor pede para nós. E nos dá força de vontade de entender, Senhor Deus, de verdade aquilo que o Senhor nos pede, de seguir sem pestanejar, sabendo de que o que o Senhor pede para a gente é o melhor. Em nome de Jesus nós entregamos essa igreja nas tuas mãos, mas entregamos também as igrejas que aqui existem. Entregamos cada templo, Senhor, vivo que o Espírito Santo habita e pedimos para que nós possamos abrir sem reservas o nosso coração, para que o Espírito Santo habite em paz e plenitude, para que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós pedimos essas bênçãos recorrendo à tua misericórdia, Deus, e em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nos colocaremos em pé para cantar o hino inicial, Bem Junto a Cristo.
Pai querido, Pai bondoso, gratidamos a Ti por estarmos na Sua casa, podemos aprender um pouco mais de Ti. Queremos pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um dos Seus servos que estão aqui, que eles possam sentir o desejo e a oportunidade por privilégio de estar na Sua casa. Seja com aqueles que estão nas suas casas, que estão nos ouvindo através das redes sociais, que eles também possam sentir o desejo e o calor do Espírito Santo nos aquecendo, para que nós possamos cada vez mais apressar os passos de Cristo, para nós possamos juntos na celestial. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer igual o Lucas. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje é um dia especial, né? Uma data festiva, comemorativa, né? Aquele dia em que as mulheres ficam à toa e os homens vão para a cozinha. É assim? Lá em casa é. Nem sempre, né? Mas lá em casa, dia de sábado, é os homens que reinam, né? A Eliane fica só no quarto e fala assim, ó, traz o meu almoço, né? Traz a minha janta. É o famoso dia do descanso. Mas é um privilégio, uma oportunidade que a gente tem de não só neste dia, mas a oportunidade de ter as nossas mulheres aos nossos lados, né? Parabéns a todas as meninas, né? Todas as mulheres aqui da nossa igreja, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, dando cada vez mais paciência para nos aturar, né? Que nem sempre a gente é fácil, né? Já estou dando uma pincelada no Rodrigo ali, falando, Rodrigo, tá chegando a hora. Né, Rodrigo? Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora, então a gente já tem que estar se preparando, né? Para poder, né? Para de ficar rolando, Rodrigo, vamos. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre mordomia. E uma das coisas pela qual mais nos preocupa é com relação a finanças. Quem é provedor da sua casa sabe o quanto é difícil, muitas das vezes, fechar as contas do mês. Às vezes é preciso você contar. E lá em casa a gente faz isso constantemente. Pagou tudo? Pagou? Sobrou o quê? Dá para comprar uma pizza? Dá para comprar um lanchinho? Então a gente vai lá e agradece a Deus porque a gente tem a oportunidade, o compromisso com a sociedade. E é muito bom quando a gente chega na casa de Deus e a gente tem um ar, temos aqui um certo conforto, mas para que isso aconteça é preciso que haja ofertas. E uma das coisas que a gente mais se preocupa com relação é as ofertas da nossa igreja. Não estou dizendo que você é obrigado a ofertar, mas estou dizendo que você deve agradecer a Deus através das suas ofertas. Sabemos que o dízimo é algo pela qual você tem que devolver por amor, não por obrigação. Devolver a Deus tudo aquilo pela qual Ele provém para o sustento do seu lar. Mas a oferta, ela é uma forma de gratidão a Deus pelos recursos, para que haja mantimento na sua casa, para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos com a sociedade. Acho que a gente não precisa aqui falar que temos conta de luz, temos conta de água, temos conta de internet, temos o compromisso com o ar que estamos pagando. Eu acho que fica assim, muitas das vezes muito chato a gente ter que vir à frente expor, né,
as nossas dificuldades. Todo mundo sabe os compromissos que pelo qual cada um tem. Mas a primeira coisa que a gente deve ter é compromisso com as coisas de Deus. O objetivo de hoje é falar sobre vencendo um poderoso inimigo. Por que eu estou falando de finanças e com relação a compromissos com a sociedade? Porque um dos maiores inimigos do ser humano chama-se cobiça. E quando a gente fala em cobiça, abre um leque de várias oportunidades. Não estou dizendo cobiça a mulher ao próximo. Estou falando cobiça por bens materiais. A palavra de Deus é bem clara dizendo que você deve acumular tesouros aonde? No céu. Mas muitas das vezes estamos mais preocupados com os luxos que pelo qual nós temos nessa terra do que com as coisas que realmente são importantes para a nossa vida espiritual e o compromisso com Deus. Vamos abrir na nossa Bíblia a palavra de Deus em Mateus capítulo 19 e vamos ler do 16, versículo 16 ao 22. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Bastante conhecido, uma mensagem que tem muitas coisas para nos ensinar. Versículo 16 diz assim: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu para bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-me Jesus: Por que me perguntas acertas do que é bom? Só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou quais. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás tesouros no céu. Depois vem e segue-me. Aparentemente, o finalzinho parece ser muito bem fácil, né? Chegar para qualquer pessoa da igreja e falar assim: vende tudo que você tem e segue a Jesus. Mas, e na prática? Primeira coisa que você vai pensar, se eu virar para minha esposa e falar, vendi tudo, ela vai dizer, você é louco. Nós vamos viver de quê? Nós vamos comer o quê? Como nós vamos sobreviver? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer, Deus proverá. Mas na verdade não é bem assim. Quando Jesus está falando aqui que para você segui-lo, vender tudo o que tens, é você se desapegar dos bens materiais. É não deixar que os bens materiais sejam maior ou mais importante que Deus na sua vida. Não é pecado ser rico, mas aonde até a sua riqueza te faz se aproximar ou se faz de afastar da presença de Deus. A cobiça é um dos inimigos mais terríveis do homem. A maldição das riquezas trouxe mais profundo, mais sofrimento à raça humana do que talvez qualquer outra coisa. Nós vivemos num período em que nós temos objetivos na vida. E parece que quando nós alcançamos um, nós sempre temos mais outro para buscar. Quando você trabalha para comprar um carro, você já pensa, daqui a 5 anos eu vou trocar por um outro melhor. Quando você luta a vida inteira, muitas das vezes, toda uma história completa, trabalhando para comprar,
comprar uma casa, pagar as quitações da sua casa, e quando você conclui, você diz assim: vamos reformar? Que eu acho que ainda dá para melhorar um pouquinho. Às vezes você faz uma faculdade, muitas vezes você conclui ela e você diz assim: ah, mas eu não queria ter feito essa, vou fazer outra. Não é bem isso que eu queria. Mas muitas vezes a cobiça, ela nos faz perder o foco. Vai deixar, obrigado. E a gente que é provedor da casa, a gente sabe o quanto é difícil a gente prover. Porque você sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é suado o suado pelo qual a gente trabalha. Às vezes você diz assim: ah, mas o dia de um pedreiro ou de um servente é muito caro. Mas aí você vê o quanto é pesado você colocar um saco de cimento nas costas. Ou muitas das vezes você ficar o dia inteiro virando massa. E quando chega no final de dia, as costas começam a doer e você diz assim: vale a pena pagar. Ela inspirou os atos mais baixos da história. Impérios foram destruídos, nações arruinadas, continentes mergulharam em guerra mais devastadora e pessoas se envolveram em disputas amargas, não por causa da pobreza extrema, mas por causa do abuso injusto e perverso do dinheiro. Na Bíblia, a cobiça é tratada como um dos pecados mais condenáveis. O 10º mandamento lida exclusivamente com ela, finalizando como um dos adversários mais difíceis da vida. Acã, Geizim, Ananias e Zafira são exemplos de que Deus não deixará impune aqueles que cobiçam e se aproximam do que lhe pertence. No entanto, milhares de pessoas estão retendo e usando habitualmente o dinheiro do Senhor. Essas histórias em comum mostram que quantas pessoas perderam a sua salvação, ou até mesmo a sua vida, porque preferiram tomar as escolhas incorretas na vida, e muitas das delas é roubar de Deus. Por isso eu comecei falando justamente sobre oferta. Ofertar é uma dádiva de Deus. Não é pegar as migalhas que pela qual sobram, mas você ter um pacto com Deus de você dar a Deus um percentual digno de tudo aquilo que pela qual de Deus te dá. Deus te pede tão pouco. Deus só te pede 10%. Mas se você tirar 10% e ofertar, você vê que o quantas coisas você consegue fazer. Muitas das vezes a gente quer fazer alguns planejamentos aqui na igreja. E quando fazemos uma festividade, fazemos uma programação, nós vamos ao caixa da igreja e muitas vezes a gente olha e faz assim: não tem como. E muitas das vezes a gente tira do próprio bolso, para não dizer a maioria das vezes, porque a gente quer dar o melhor para Deus. Para alguns no contexto cristão, a questão do dinheiro é um tema delicado. Quando um pregador fala sobre isso, está sujeito a ser criticado por aqueles que clamam pelo Evangelho. Contudo, se esse assunto não for incluído no Evangelho, então Jesus lhe passou uma grande parte de seu tempo pregando e ensinando algo equivocado.
Além disso, uma das grandes porção do Novo Testamento se apresenta um tema estranho e essencial à sua mensagem. O cristianismo prático requer uma discussão sobre o dinheiro. Com frequência é a prova de fogo de toda a vossa vocação. Podemos supor que Cristo se limitaria ao discurso sobre fé, esperança e amor. Entretanto, muitos se surpreenderam ao saber que ele tinha a dizer sobre o uso correto ou incorreto dos bens ou do dinheiro. Esse foi o tema da maioria de suas parábolas e sermões. Logo no início do seu ministério, no Sermão do Monte, Mateus 6, Jesus fez algumas afirmações importantes relacionadas às riquezas. Por exemplo, não acumulareis para vós outros tesouros sobre a terra. Ninguém pode servir a dois senhores. Não andeis ansiosos quando ao que haveis de comer ou beber. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele sempre abordou as necessidades que pela qual não só as pessoas, mas também para a manutenção da sua casa. E muitas das vezes ele foi criticado por isso. O Evangelho narra o encontro de Jesus com um jovem rico. Note as palavras: vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O problema é que o jovem rico não se considerava um mordomo, mas o dono. Se ele tivesse a visão correta, não teria sido difícil se separar do dinheiro. E evidentemente que Jesus não queria os bens dele, mas a salvação. Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque quando você mais tem, mais você quer. E quando você olha tudo aquilo que você lutou, que você procurou, que você buscou para conquistar, é muito difícil você querer abrir mão. Quando eu comprei o meu primeiro carrinho, o Fox, e ficamos 4 anos arduamente pagando. Quando concluímos aquele investimento pela qual nós estávamos fazendo, nós pensamos assim: agora vamos ficar com ele uns 10 anos, né? Mas conforme o valor foi caindo e ele foi desvalorizando, a gente pensou: vamos ter que procurar algo melhor. E é interessante que quando tudo tem um começo, porque quando você compra o primeiro carro ou o primeiro imóvel, você já dá ele como entrada e você já adquire uma nova dívida. Porque conforme o carro for mais novo, maior são as suas despesas. Corretamente entendido e praticado, dizimar é um ato de adoração essencial. A adoração é um ato de doar-se para Deus. Dinheiro também é, em certo sentido, uma parte de nós. O salmista pergunta: que darei ao Senhor? A resposta é: louvor, adoração, culto, coração, vida e dinheiro. Tal reconhecimento é nada menos de que um ato de adoração. Dizimar e ofertar é um ato de adoração. Interessante que quando a gente fala sobre riquezas, nós entendemos que nós somos apenas mordomos. Nós apenas administramos. Mas o verdadeiro dono é Deus. O ponto essencial não é o dízimo, mas o dizimista. Não é a dádiva, mas o doador. Não é o dinheiro, mas o ser humano. Não são as posses, mas o proprietário. Declarar não é o suficiente. A prática precisa andar com o testemunho.
A consagração precisa ser cuidadosamente observada para averiguar se é legítimo ou não. O dízimo é a forma mais concreta, pessoal, prática, proporcional e poderosa do reconhecimento do patrimônio de Deus e da administração humana idealizada desde a criação do mundo. Você é um dom de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Não podemos produzir ou nem ganhar algo sem a coordenação contínua do Criador. Cada ser humano que vem ao mundo está em dívida com o Senhor e é dependente de sua generosidade. Vivemos no tempo dele e negociamos com seu capital, provido sob a condição de que ele receba a 10ª parte em primeiro lugar e seja o credor principal. Então dizimar é um reconhecimento do domínio de Deus e seus próprios termos. Essa verdadeira filosofia cristã sobre o dinheiro e a propriedade. Se eu me tornar infiel, violarei a confiança que possuo, serei o inaprecente e perderei meu dinheiro e a sociedade com Deus. Quem é o nosso provedor? É Deus. Quem é o nosso patrão? É Deus. Quem é o nosso mordomo? Somos nós, porque nós que administramos. Mas nós só podemos administrar aquilo pelo qual Deus nos provém. A propriedade de Deus, que implica a mordomia humana, traz consigo o dízimo em primeiro lugar, e reconhecemos nosso dever benéfico pessoal, periódico e primário em relação a ele. Deus não precisa do nosso dízimo. Em realidade, as 10 partes podem ser requeridas por ele conforme ele quiser, mas a prática do princípio é necessário ao ser humano. O Senhor não quer que nosso dinheiro, nossa afeição, nossa convicção e nossa confiança nele seja por obrigação. O Senhor nunca estabelece uma lei que não seja para o benefício humano. Quando você devolve a Deus o seu dízimo, quando você oferta a Deus, o maior beneficiador é você. Um detalhe importante em relação à mordomia é que a devolução do dízimo não nos dá direito de usar o restante como achamos melhor. Ao fornecer os motivos que governam tanto o adquirir quanto a doar, a mordomia afeta todo o seu dinheiro. E isso, muitas das vezes, às vezes parece ser duro. Mas muitas das vezes, quando você abre a carteira para ofertar, parece que é difícil Quando eu saio de casa, eu viro para as crianças e falo assim, ó, já colocou a sua oferta na carteira? Já colocou a ofertinha no bolso? Onde está a sua oferta? Porque não basta apenas você compartilhar com a sua presença, mas também com seus atos. Precisamos aprender a ofertar. Porque o dízimo a gente aprende desde cedo. E é algo que é essencial para moldar o caráter de um cristão. Porque ali você aprende a administrar. Recebi tanto, separei tanto, doei tanto. Torna-se automático. Quando você recebe o pagamento, qual a primeira coisa que você faz? Você tira o dízimo. E você fala assim, a oferta na hora eu tiro. Aí às vezes eu falo assim, esqueci a carteira em casa. Aí você vai lá e deixa de contribuir.
O princípio de que a consagração pessoal vem antes da consagração de riquezas e expressa desta maneira nas Escrituras. Deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. A doação do dinheiro não constitui a doação de nós mesmos. Uma oferta liberal ao serviço ou ao dinheiro não é suficiente para cobrir uma consagração deficiente ou inadequada. Tem muitas pessoas que acham que eu não vou dar o dízimo não, eu vou fazer uma contribuição para uma determinada coisa. Ou eu vou comprar alguma coisa para a igreja porque eu estou achando que aquilo ali é melhor e mais correto. Mas na verdade são doações totalmente separadas. Por isso muitas das vezes a gente faz campanha, aquela campanha de doação de amor, destinada a determinado tipo de assunto. Irmãos, precisamos de uma doação para que nós possamos pagar um ar. Aí aquela doação ela é destinada. Precisamos de uma doação para fazermos uma salinha para as crianças. Aí você vai lá e tem que especificar. Caso contrário, ela vai tudo lá para a associação. Quando a gente entende que a oferta ela fica... Quantos por cento para a gente, o Lucas? Digamos, às vezes a gente pensa assim, não, a oferta fica toda para a igreja. Não. São através das ofertas que nós cumprimos os nossos compromissos com a sociedade. É isso que ele falou aí. Então, meus irmãos, não estou dizendo que você tem que vir aqui obrigado a ofertar. Estou dizendo que você deve criar o hábito de adoração a Deus através da oferta. Antes da virada do século, um homem chamado John Davis começou a trabalhar como lavrador contratado do Kansas. Começou na vida e ele acabou acumulando uma fortuna no meio de vários empreendimentos. À medida que sua riqueza aumentava, ele se casou. Os pais de sua esposa se opuseram porque sentiram que ele estava se casando abaixo da sua dignidade. Por isso ele se afastou permanentemente de seus sogros. Além disso, ele não cultivou amigos. Os Davis também não tinham filhos. Quando ele se tornou um homem muito rico, sua esposa morreu. Então John Davis ficou sozinho com seu dinheiro e começou a gastar muito. Ele contratou uma artista para projetar uma estátua de mármore para o túmulo dela, que retratava ele e sua esposa sentados ao lado oposto de um sofá. Davis ficou tão satisfeito que encomendou uma segunda estátua de si mesmo, ajoelhado em seu túmulo. E ele ficou novamente tão satisfeito que encomendou uma terceira estátua de sua esposa ajoelhada em seu futuro túmulo. Finalmente, todo o seu dinheiro se foi. John Davis gastou 250 milhões em lápides. Quando morreu aos 93 anos, ele residia em um asilo para pobres e os monumentos desapareciam lentamente no gramado do cemitério. Observadores relatam que quando ele foi enterrado, havia poucas pessoas presentes e apenas um enlutado, um homem chamado Horace Englitz, o vendedor de lápides. Aonde realmente está o seu tesouro? Com que realmente você tem usado os recursos pela qual Deus tem te dado? Você é um bom administrador? Ou muitas das vezes você passa no vermelho? Quando eu trabalhava na borracharia, eu sempre ganhava uma gorjetinha. E aquela gorjetinha eu sempre levava alguma coisa diferente para casa. Era como se fosse um extra, né? E às vezes eu levava doce, às vezes eu levava alguma mistura, né?
E aquilo fazia uma grande diferença no orçamento. Mas quando eu passei a trabalhar na enfermagem, comecei a receber por quinzena e mensal, a gente sentia falta. Porque era algo que era extra, era além daquilo pela qual você estava acostumado a receber. E até a gente se habituar e acostumar, leva um certo tempo. E a gente ficava preocupado porque vai saber se ia fechar no final do mês. Creio que todo mundo aqui que trabalha por conta própria, né, que é autônomo aqui, né, sabe o que é isso. Mas Deus nunca deixou faltar nada para os seus filhos. Às vezes eu falo lá em casa, está vendo esse armário aqui? Eu comprei ele graças ao serviço de borracharia. E muitas das vezes os meus filhos me perguntam, pai, o que você faz? Eu falo assim, eu sou técnico de enfermagem, o que você faz? Eu limpo cocô, xixi, secreção, dou banho, dou comida para os velhinhos. Às vezes a gente pensa que é pouco, né? Mas até um lixeiro, ele é digno do seu trabalho. Porque se não fosse por ele, nós não teríamos uma cidade limpa pela qual a gente pudesse andar. Quando a gente ficou um período aí que os lixeiros fizeram greve, ficou aquela montoeira de lixo espalhado, aquele mau cheiro, e todo mundo ficava assim, cadê os lixeiros, gente? Mas mesmo como um lixeiro, ou como um técnico de enfermagem, ou como qualquer outra profissão pela qual você esteja exercendo, seja o melhor naquilo que você faz. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. A palavra diz isso. Vai ter com a formiga o preguiçoso, como a gente vê o provérbio de dizer. Não é errado você querer crescer na vida. Não é errado você querer ser melhor, o melhor para o seu lar, para o seu conforto, para a sua casa. Mas também não é errado você querer ser melhor para Deus. Não é errado você querer procurar benefícios que sejam melhor para que você possa melhor servir na casa de Deus. Ser mordomo é algo solene. Os mordomos devem prestar contas, todo contador enfrenta a vida de um auditor. É um assunto sério possuir e administrar a prata e o ouro do Criador de todas as coisas, do juiz de toda a terra. Se o empregador retiver o salário de um funcionário, é injusto, é porque dizer que ser intencionalmente culpado por fraude como mordomo de Deus. Contudo, felizes são aqueles que ouvirão as palavras, muito bem, servo bom e infiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esses são alguns dos princípios da mordomia humana e da propriedade de Deus. Uma parceria, um relacionamento incrível é uma escola de treinamento para o caráter. É uma escola. Nós aprendemos desde pequeno que nós somos apenas administradores, que Deus é o nosso provedor. Nós possamos cada dia mais procurar sermos mais agradecidos a Deus através dos nossos atos, através das nossas ofertas, através da nossa devolução dos nossos dízimos, né, com a nossa adoração. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã. Possamos colocar em pé e cantar o hino Tua Palavra.
escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Oremos. Pai querido, graças damos a Ti pelo privilégio e oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre o valor de doar a Ti, sobre o valor de podermos adorar a Ti através dos dízimos e através das nossas ofertas. Possa levar em segurança para os nossos lares, fica conosco, não só até o final deste dia, mas até o dia de sua breve volta. Já pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedir aos homens aí que possam dar aqueles parabéns, né, bem para suas mulheres aqui da nossa igreja, por esse dia tão especial, Dia das Mulheres. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.